quem aqui, como líder, tem alguma dificuldade sobre gestão de pessoas? Quer aprender a lidar mais com seus funcionários, com os liderados, remunerar melhor, saber como remunera, como que cobra resultado, como que faz? Alguém tem alguma dificuldade como líder, assim, com gestão de pessoas? Nós temos um membro aqui que atende grandes empresas, grandes negócios, tem resultado absurdos nisso, e eu convidei ele para fazer um Black Talks também, para compartilhar insights sobre gestão de pessoas aqui com vocês, né? Esse é um membro novo e é bom que vocês já conhecem também a área dele, que é muito massa. Eu pedi para ele trazer esses insights aqui sobre gestão de pessoas, sobre liderança, enfim. Então, eu quero que vocês recebam ele com muita energia também. Bora lá? Bora? Com vocês, Daniel Breyer! Olá, pessoal. Bom dia. Vamos começar com uma atividade de RH? Não, brincadeira, pode ficar sentado. Bom, pessoal, a gente tem atividade de RH também, podem ficar tranquilos, mas vocês estão energizados, não vou precisar disso não. E é porque o tempo é pequeno aqui também, tem muita coisa para falar. Então, queria que vocês lessem o tema que eu gostaria de trazer para vocês hoje. O impacto da gestão de pessoas na lucratividade dos nossos negócios. Falar de pessoas é falar de resultado, é falar de crescimento, é falar de podermos chegar no nosso propósito, nas nossas metas, nos nossos objetivos, e eu quero compartilhar um pouquinho disso com vocês. Mas eu queria deixar 3 premissas iniciais para a gente poder sair daqui alinhado para o que eu vou falar. Primeiro, naturalmente, nós temos um problema educacional no país. Isso acontece porque todo mundo aqui, ou boa parte das pessoas que estão aqui, tem problemas na parte de recrutamento e seleção e provavelmente vocês têm uma crença que é eu não consigo encontrar aquele colaborador. Porque nós não temos na nossa educação a formação para o mundo empresarial. E quem é que fica com a parte educacional, então? Nós. Parabéns. Todos nós somos grandes professores sem a chancela de docência. Mas temos que ser. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, nossa primeira premissa. Segundo, nossa legislação trabalhista é antiga, pouquinho antiga, 1940. Né? Então, a gente está aqui falando de alguma coisa que aconteceu há 80, 90 anos atrás e estamos montados em cima de uma CLT até hoje. Então, as relações trabalhistas são muito antigas, são vistas de uma maneira muito arcaica e a gente precisa dar velocidade no mundo do negócio. Então, essa é a segunda premissa. Terceira premissa, gerir pessoas é complexo, porque cada um tem a sua cabeça, cada um tem o seu propósito, cada um tem as suas crenças, tem seus valores. Vocês escutaram um pouquinho do Paulo, então eu queria só alinhar essas 3 premissas para a gente começar o nosso bate-papo aqui. Isso aqui é um resuminho meu, sou Daniel Breyer, sou sócio fundador da B2HR, empresa de consultoria em gestão de pessoas, líder no mercado de Brasília. Brasília é um mercado, quem quiser depois conversar a respeito do DF, não é só política, apesar de vocês precisarem votar bem, mas isso é secundário no papo. E a B2HR é uma empresa que traz o RH estratégico para dentro das empresas. Tá? E aí eu queria só falar um pouquinho do Daniel. Eu sou casado com 2 lindos filhos que estão perguntando onde é que o papai está. E o papai está dentro do que o Paulo Vieira fala, né? Está aqui abrindo mão de estar com a família para poder passar conhecimento para cada um dos empresários, para a gente tornar o nosso país mais forte, melhor e que a gente possa cuidar das pessoas que têm na nossa organização para chegar nos nossos resultados. Então, queria colocar essa frase para vocês. Quem concorda com ela, por favor, levanta a mão. Pessoas transformam os resultados dos negócios. 80%, 90% levantou, certo? Em cima disso, eu consegui identificar qual que era o meu propósito, que eu tinha uma dificuldade gigante de escrever. E aí eu falei, cara, se pessoas transformam os resultados dos negócios, a B2HR transforma o resultado das empresas por meio das pessoas. E isso foi uma grande virada de chave para eu começar a atrair talentos para a minha empresa. Porque no meu processo seletivo, eu pergunto para a pessoa, vem cá, Juliana, me diz uma coisa, você está aqui por quê? Por que você quer mexer com gestão de pessoas? Qual que é o seu propósito? A Juliana me responde, eu acredito que as pessoas podem transformar as empresas. Pato alinhado.
Então, essa é uma pergunta que eu tenho no meu roteiro para as pessoas que vão trabalhar na empresa. Isso já conecta de cara. Se a pessoa começa a falar alguma coisa muito diferente disso, opa, já é um alerta para mim, porque eu vou ter que conectá-la com aquilo que eu preciso. Então, esse é o propósito da B2HR. E a gente tem, né, esse nome meio diferente, Business to Human Resources. Só que lá no mercado de Brasília nós ficamos conhecidos como sendo a B2. Então, a HR virou sobrenome. E aí a gente está no mercado desde 2011, levando geração de inteligências para os processos de gestão de pessoas. Tá? Então, esse é o nosso lema aí. Mas vamos entrar aqui no que vale a pena mesmo. RH estratégico. Esses são os pilares de um RH estratégico, pessoal. O RH ele tem que estar alinhado com o negócio, ele tem que desenvolver liderança, ele tem que fazer a gestão de desempenho dos colaboradores, ele tem que fazer a gestão da cultura e do clima organizacional, tem que fazer atração e retenção de talentos e tem que fazer reconhecimento e recompensa. Tá? Então, esses são os pilares aí. Eu vou ter que passar, cada um desses aqui, Samuel me deu uma missão ingrata de falar em 15, 20 minutinhos, cada um desses aqui dá 1h30 tranquilo. Dá uma imersão. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de desenvolvimento de liderança. O que está em negrito são os pontos que eu vou falar, e embaixo são os processos que vocês poderiam implementar nas empresas de vocês. Tá? Então, quando a gente fala em liderança, a primeira coisa que vocês precisam saber é o perfil da pessoa que está comigo. Ela tem perfil de liderança? Eu preciso mapear o perfil desse cara. Eu preciso saber se esse cara tem hard skill, beleza, conhecimento técnico, mas eu tenho que saber se esse cara tem as competências, os comportamentos que eu quero na minha empresa, se ele tem o meu DNA. Eu preciso saber se esse cara ele consegue tirar o que a gente chama dos gaps de conhecimento, dos gaps comportamentais, fazendo um programa de desenvolvimento de líderes e um programa de desenvolvimento para a equipe também. Eu posso olhar para o líder e para a equipe, porque tem o primeiro ponto da alta performance é confiança. Eu preciso fazer com que as pessoas se conectem com esse líder, com que eles gerem essa confiança. Tem treinamento para confiança, Daniel? Tem. Dá para fazer. E o último ponto aqui, sucessão. Mas, Daniel, eu tenho 10 colaboradores na minha empresa, tenho que me preparar para entender o perfil do meu líder e tenho que olhar para a sucessão? Sim. Porque se você vai crescer, os seus colaboradores têm que crescer e os seus colaboradores que estão embaixo têm que ver perspectiva de continuar com você na jornada. Perspectiva de crescerem com você no seu sonho. Isso vai engajá-los cada vez mais. Então, esses são os 3 principais pilares que a gente fala na parte de desenvolvimento de equipes e desenvolvimento de liderança. E a gente precisa ter um mapa claro, onde você vai saber quem é o cara que está com você. Isso aqui é o perfil de um gestor, de um head da minha empresa, que eu coloco aqui todas as informações dele, então eu sei aonde ele é bom, aonde ele tem que desenvolver, o que ele tem que fazer, ele tem esse mapa, ele tem essa consciência, e a gente explora o desenvolvimento dele falando, cara, se você sabe jogar de perna direita, então você vai ser um ótimo lateral direito, eu vou fortalecer isso. Mas eu preciso que você saiba minimamente tocar de esquerda. Não precisa cruzar de esquerda, não, mas tocar de esquerda tu vai ter que saber, bicho. Não tem jeito. Tá? Então, tem um mapa para poder fazer isso daí. E aí a gente vem para o segundo ponto, que é a gestão de desempenho. Eu preciso ter as competências comportamentais do meu negócio mapeadas, preciso fazer uma avaliação se o cara que está comigo na minha jornada entrega ou não entrega aquilo que eu quero, porque se ele não entregar, eu tenho que dar feedback e desenvolvê-lo. E dar feedback tem técnica para isso. É uma das ferramentas que vocês talvez tenham mais escutado falar, mas existe forma de você ser transparente, sincero e desenvolver o seu colaborador, o seu time, para que ele entenda a expectativa que você tem e aonde ele está. Feedback é sobre expectativa e realidade. Aprendam que, se as expectativas estiverem sempre alinhadas, vocês vão conseguir ter uma comunicação mais fluida dentro da empresa. Expectativa desalinhada, o colaborador acha que está entregando muito e não está batendo com a sua expectativa, significa que vocês vão ter um problema para resolver e vão precisar ter conversas francas e duras muitas vezes. E aqui eu trouxe para vocês como um insight, eu olhei para todos os clientes que eu tenho na minha base e falei assim, quais são as principais competências que os executivos têm pedido, solicitado para a gente, para desenvolver nos times? E aí surgiram essas aí. Algumas o Paulo Vieira falou, outras foram faladas ontem pelo Rick, né?
mas estão todas aí. Só a 7ª que eu queria falar para vocês, lifelong learning, aprendizado contínuo. Continuamente estar se desenvolvendo. Independente se tem uma certificação ou não, você precisa estar o tempo inteiro fomentando o seu time a ser melhor. Porque se o seu time não for melhor, provavelmente não é a sua empresa que vai ser. Se o seu time não crescer, provavelmente você vai ter que ir lá na operação corrigir uma série de coisas. E aí a gente entra na questão do ambiente onde esse pessoal trabalha, aonde eles estão, com a cultura que eles estão envolvidas. E a gente precisa fazer pesquisa de clima, minimamente aí, de maneira anual, para entender o que o pessoal está falando, está pensando, está dizendo. Autônomo, isso aqui tem que ser anônimo, tá? Pode ser automatizado, mas tem que ser anônimo. Não perguntem, não peguem ali a pessoa. Falem assim, eu fiquei sabendo que você... Pesquisa de clima não é caça-bruxa. Vocês precisam olhar qual a cultura que vocês querem na empresa de vocês e como vocês estão desenvolvendo essa cultura. E vocês têm que falar a cultura, senão a equipe cria a cultura que você não quer. Ter rituais para fortalecimento desse clima e dessa cultura e uma comunicação interna forte e transparente. Se alguma coisa começa a desalinhar, vocês são os primeiros que têm que passar a mensagem para o time de vocês. Não deixem os gestores de vocês ou alguém do time fazer esse papel por vocês. Vocês direcionam. E aí eu queria entrar nos 2 últimos tópicos aqui. Está faltando ainda 1/3 do meu tempo, beleza? Então estamos mais ou menos em cima. Atração e retenção de talentos. Queria falar principalmente do último ponto. Recrutamento e seleção, pessoal. Recrutamento e seleção. Se você recrutou errado, o que vai acontecer? Treinar o cara mais do que deveria. Esse cara não vai dar match com vocês. Você vai jogar o tempo do treinamento fora. Você vai gastar tempo do seu time vai ficar mais estressado, você vai ficar com uma vacância naquela cadeira, vai pagar hora extra por isso, porque você não fez um bom processo de recrutamento e seleção. Então, decidi, como insight, trazer essas 4 dicas para vocês terem um processo de seleção um pouquinho melhor aí no dia a dia de vocês. Primeiro, descreve a posição de maneira clara. Para um tempo, 30 minutos, 1 hora, mas gasta a sua cabeça, a sua inteligência nisso. Porque começa aí o erro. Ah, a pessoa vai fazer isso, desse jeito, assim. Quando você vai ver, cara, as pessoas que começam a aparecer no processo seletivo não tem nada a ver com aquilo que você pensou. E aí você vai se contentar com um cara que é menos pior e vai botar o menos pior para dentro. Seja intencional naquilo que você quer para a sua empresa, para cada cadeira da sua organização. Monte um roteiro de entrevista. Vou falar para vocês, eu tenho um produto que é pesquisa salarial de mercado. Me trouxeram um cara para trabalhar na minha área de remuneração, que é um dos produtos core da B2HR. O que aconteceu? Eu perguntei para o cara, vem cá, como você realiza uma pesquisa salarial? Aí ele falou, faço assim. Que metodologia que você usa e você conhece o que de estatística? Porque eu tinha um roteiro na mão. Quando ele me falou a maneira como ele fazia, ele não usava nada de estatística. Nada. Eu falei, cara, é esse o resultado que eu vou entregar para os meus clientes? É isso que eu vou entregar de dado, de informação para uma tomada de decisão do empresário que está gastando ali o tempo dele, que me contratou para ter essa informação? Então, sejam intencionais na descrição da posição, montem o roteiro de entrevista de vocês e evitem vieses. Tá? Acho que a gente já falou um pouquinho aqui durante o evento de vieses, mas desde o viés do time de futebol, ao viés de um sobrenome, ao viés se é homem, se é mulher, nós somos cheios de vieses. Então, evitem vieses na entrevista de vocês e comunique o seu propósito, como eu falei no início aqui. A primeira coisa que eu faço na B2HR é perguntar, mas por que você quer trabalhar com gestão de pessoas? Por que você veio aqui na B2? E aí, quando a pessoa fala o motivo, eu faço essa conexão. Então, essas são 4 dicas para vocês colocarem aí e verem se vocês já estão fazendo isso no dia a dia de vocês. E aí, vamos falar de reconhecimento e recompensa, que é, como diz o Gilberto, né? La Plata, que o colaborador também quer ali na ponta, né? Então, nós temos plano de cargos e salários, remuneração variável, pacote de benefícios desse cara e, principalmente, como é que você vai juntar isso? Quais são as políticas de remuneração que você vai ter na sua empresa? Como é que você vai reconhecer e recompensar o seu time? E olha que engraçado.
Você vai em uma série de revistas e o pessoal fala assim, desenvolvimento é o que mantém o colaborador. Pois bem, 60% dos entrevistados de uma pesquisa da Gallup falaram que o engajamento deles é maior por conta da remuneração e isso reduz ainda em 31% o turnover. Bom, acho que dinheiro não é pouco importante para o nosso time. Acho que dinheiro é relevante para eles também. Pagar dentro das possibilidades, mas saber como pagar. E aí, esse ponto é importante. Tenham uma descrição do cargo de maneira clara. E aqui vocês vão lembrar de um cara famoso aí que deu a palestra para a gente no SDA. Vocês têm que escrever o que vocês esperam daquela cadeira e vocês têm que escrever o como. Aqui não começa pelo como não, mas o como é importante. O como é o quê, pessoal? O que é o resultado, o como é o processo. A forma como a pessoa vai construir o caminho para te entregar o resultado. Então, muitas vezes, a gente vê numa descrição de cargo, só a entrega do cara. Como é que você vai fazer isso? Não sei, não está definido. E aí cada um faz do seu jeito. E aí você, enquanto dono, tem que botar a mão na massa lá para corrigir o que o cara está fazendo, porque o como não está claro. Segundo, pesquisa salarial. Façam pesquisa salarial de acordo com o porte e tamanho da empresa de vocês, mas entendendo para onde os colaboradores de vocês também podem ir. Entendam quando vocês perdem alguém para o mercado, por que vocês perdem? Qual o motivo? Para que empresas vocês estão perdendo? Porque essa empresa tem que estar na pesquisa de vocês, ela tem que estar mapeada. Eu brinco muito que, se você pegar 5 regiões de São Paulo, completamente diferentes, e for olhar um apartamento de 2 quartos, os valores são iguais? Não, né? E por que um analista de marketing vai ganhar a mesma coisa em tudo que é lugar? Então, mudou região, mudou porte de empresa, mudou faturamento, muda o resultado da pesquisa salarial. Fiquem muito atentos a isso. Gerem na empresa de vocês carreira e possibilidades de meritocracia. Se vocês estão aqui crescendo e querendo com que a empresa de vocês seja melhor e maior, as pessoas que estão atrás de vocês, elas precisam querer crescer. Elas precisam ter a oportunidade de crescer. Eu estou no cargo A, como é que eu faço para ir para o cargo B? Como é que eu faço para ir para o cargo C? Daniel, não tem o cargo D. Você precisa do cargo D? O cara criou a necessidade. Preciso. Vai lá e remodela a tua carreira e mostra para o cara como é que ele vai para essa posição. E aí você fala para ele, olha, para você crescer aqui dentro, são essas regras. Você tem que ter tal desempenho, você tem que ter tais comportamentos, você tem que ter tais cursos, tais certificações realizadas. E aí o cara vai passando por aquela jornada, você acompanha ele, ou tem um gestor, ou capacita seus gestores para fazerem isso, para que você dê a oportunidade dele se sentir valorizado em cada uma das empresas na sua organização. E aí você começa a construir o caminho do que a gente chama de estratégia de remuneração. Estratégia de remuneração, pessoal, é uma coisa que os executivos de grandes empresas conversam, mas às vezes a gente, no nosso métier, não sabe o que é isso. Eu queria trazer um insight para vocês. Estratégia de remuneração é como vocês combinam o fixo com o variável com benefício. Você dá muito benefício para um executivo, não vai atrair muito ele. Porque esse cara já tem um mix de fixo e variável muito alto. Mas para quem mexe com operação, é mais barato, atrai ele e, principalmente, mexe no coração dele. Porque vai mexer com a família. Então, quem mexe com cargos mais embaixo, às vezes, tem que olhar muito na estratégia de remuneração para a questão de benefício. É mais barato e tem mais impacto. Então, pensar, ter inteligência em remuneração faz com que o seu colaborador possa ter uma perspectiva diferente na sua empresa. E você vai crescendo o negócio e vai mudando essa estratégia de remuneração. E aí, para fechar aqui, estourando o tempo, uma empresa sem marketing, sem comercial, quebra porque não tem clientes. Mas, lembrem-se, é o seu time que vai atender o cliente que você tanto batalhou na rede social, no mercado, que você trouxe ele. Se o seu time não souber atender esse cara, não souber entregar esse cara, ele vai falar mal de você. Então, o seu time quebra a empresa por dentro.
cuidem das pessoas que estão com vocês, e não é somente o dinheiro que importa. São as pessoas e como você lidera que fazem a diferença. Deixando essa frasezinha do Steve Jobs para vocês. E meu Instagram, para quem quiser ver dicas, muito obrigado e até a próxima.